Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria. Boa noite. Boa noite. Eu creio que ninguém jantou. Falo por mim. Mas é o início, que nós estamos num momento muito especial nessa reunião de grupo de oração. Também é o batismo do Espírito Santo, claro, é indispensável nesse ambiente que nós estamos vivendo. É claro também o carisma, Deus falando nos corações, exortando, consolando, dando paz, dando tranquilidade, mas o essencial é a correspondência da palavra de Deus, porque nós somos aqueles que são os receptores da palavra. Deus é o que? O doador. Ele comunica, ele não para de comunicar. A cada segunda-feira neste grupo Geração, o Senhor está sempre comunicando. Mas qual o tipo de comunicação? Eu te respondo: o Evangelho, seja ele uma exortação, seja ele uma palavra norteadora. Eu estou até amarrando aquilo que eu estou falando, mas você precisa entender da forma como que você tem levado. Como que eu tenho levado essa reunião de grupo? É com o coração comprometido, desejoso, espontâneo, entregue. Olha, Deus ele vai falar com você mesmo assim. E você precisa estar interligado, você precisa estar nos 220 volts. Mas por que essa linguagem que você está usando, Cristiano? Se nós estamos clamando o Espírito Santo, se nós estamos aqui nessa reunião de oração, é para nós estarmos a 220 no mistério do próprio Senhor. É aquela questão da união do divino, assim como nós, humanos. E antes de nós darmos início à pregação da palavra de Deus, eu já me apresento por aqueles que já me conhecem de uma longa data, bom tempo. Mas eu quero fazer questão de dizer quem eu sou. Eu me chamo Cristiano, faço parte da renovação carismática da Diocese de Campo Limpo, e o meu grupo de geração se chama Dai-me Almas, Paróquia Cristo Ressuscitado. E lá no meu grupo de geração, não apenas prego, anuncio, mas também formo os servos também do grupo de geração. É um carisma que o Senhor Deus também me deu, não apenas de anunciar a palavra, mas de formar. E nessa noite, amados irmãos e amadas irmãs, o Senhor nos convida a nós vivenciarmos uma das segundas dores em que nossa mãe vivenciou. E o Senhor nos chama a nós sermos como ela. O Senhor nos convoca a nós entrarmos no mistério dela. Não é a gente ler, entender, mas entrar em cada cenário, em cada parte, em cada trama da história, vamos assim dizer. E a temática que me foi dada foi dessa seguinte forma: a fuga da Sagrada Família para hoje. Quem deseja de fato estar comprometido ou comprometida a viver o desafio, a pagar o preço de ser um cristão de diferença, fala aí. Eu. Agora melhorou, porque antes foi uma pessoa, depois veio outra. Mais uma, para fazer a diferença. Porque é assim, eu vou adiantar. Quer ser cristão mesmo? Você há de pagar um preço, mas é um preço enorme. Não é os 100 reais da sua carteirinha que você vai pagar para Deus, né? A gente não pode barganhar com Deus dessa forma. Mas, uma vez que nós nos entregamos, abrimos o nosso coração de fato, precisamos ofertar tudo que não temos, tudo que queremos ter,
e tudo que nós esperaríamos de Deus. O Senhor não quer que você ofereça tudo que você não tem, porque Ele já sabe. Mas a palavra vai nos nortear da seguinte forma. Quero convidar você a tomar a palavra de Deus em Mateus capítulo 2, versículos do número 13 ao número 21. A maioria aqui neste grupo Geração tem a tradução da Ave Maria, então eu vou falar a página para ficar mais fácil. 1286, capítulo 2, versículo 13 ao número 21. Evangelho São Mateus. Ai, Cristiano, eu esqueci a palavra de Deus. Senta com quem tem a palavra, beba dela, prove, experimente, come, não saia dela. Todo mundo precisa comer. Eu sei que nem todo mundo jantou, mas todos são convocados a se alimentar espiritualmente, para depois você jantar, quando chegar em casa. Mas nessa hora, nesse exato momento, vamos nos ater toda a atenção voltada para essa palavra, que é a alimentação como a Eucaristia. Assim, o magistério da igreja vai nos ensinar que a palavra e a Eucaristia têm o mesmo efeito: produzir os frutos necessários para o seu crescimento espiritual. Amém? Pode começar sim ou não? Sim. Vamos lá. Depois de sua partida, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, até que lá eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José levantou-se durante a noite e tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Oséias 11, versículo 1. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelos profetas Jeremias. Em Ramã se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação, porque já não existe. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retoma a terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes. Não ousou ir para lá, avisado divinamente em sonhos. Retirou-se da província da Galileia, e o último versículo, e veio habitar na cidade de Nazaré, para se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Queridos todos, vamos beijar a palavra agora, vamos aplaudir a palavra de Deus. Dado o detalhe do primeiro capítulo, que nós não vamos entrar no primeiro capítulo, que vem a ser o nascimento de Jesus, a apresentação dos magos, mas vamos entrar em 3 momentos em que a Sagrada Família atravessou. São 3 breves
relatos. O primeiro em evidência, que é a qual nós vamos trabalhar aqui nessa reflexão, nessa pregação, seria a fuga para o Egito. E no segundo momento, houve a matança das crianças de Belém. E por último, o retorno a Nazaré. Uma vez que no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, ele revela a identidade do Messias, nascido de Maria, gerado pelo Espírito Santo e acolhido por José. José, ele teve um papel extremamente difícil: acolher o menino Deus. E ainda mais, este capítulo que a qual nós estamos concentrados, veio esclarecer de fato que Jesus nasceu em Belém, uma vez prefigurada na adoração aos reis magos, a acolhida das nações. As nações o acolheram, e ali houve a perseguição de Herodes e a rejeição do judaísmo oficial. Uma das causas mais óbvias, possamos assim dizer, do porquê que o rei Herodes queria acabar com os meninos, com as crianças que tinham de 2 anos para baixo. O rei Herodes era um rei, vamos imaginar, um rei orgulhoso, o rei tirano, que queria tudo para ele. Um dado momento nesta leitura vai dizer que ele procurou saber: olha, surge uma notícia por aí que o menino está para nascer. E Herodes, foi consultar os reis magos para poder buscar maiores esclarecimentos. E ele recebeu a direção dos reis magos. Quando Herodes foi até o destino, ele não achou aquele menino que nasceu. O que aconteceu? Deus interveio. Mas como houve a intervenção de Deus? Por meio do anjo do Senhor a José. Na Bíblia, no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus da Palestina. Em sua religião, eles não ousavam proclamar o nome de Deus. Por isso que neste Evangelho tem aqui a expressão anjo do Senhor, porque eles temiam, e possamos assim dizer, não desmerecendo a gente, é claro, mas nos tempos mais antigos, nos tempos bíblicos, em partes, os judeus temiam em pronunciar o nome do próprio Deus. No tempo que nós estamos vivendo hoje, para nós, católicos, pronunciamos o nome de Deus da boca para fora, que muitas vezes faltamos a desejar, falhamos no segmento. E hoje, o que algumas pessoas, possamos assim dizer, na sua ingenuidade espiritual ou na sua imaturidade espiritual, acham, pensam que temor de Deus é ter medo de Deus. Eu não posso pecar, senão Ele me castiga. Só que tem, porém, amados irmãos e amadas irmãs, na premissa do temor a Deus. O que vem a ser o temor a Deus? Eu quero aqui colocar um exemplo muito simples. Quem é pai? Levanta a mão. E quem é mãe? Você tem seu filho, sim ou não? Sim. Vamos lá. Você fala para o teu filho: você está num parque de diversão, ali tem um lago ali, ó, bonito, onde tem vários cisnes e vários patos beirando ali. E a mãe ou o pai fala para esse filho: olha, até aqui você vai ficar, só não atravessa ali próximo do lago. O que o filho e a filha faz? Ouve. Ele até caminha para frente, mas quando olha para trás, começa a pensar: eu tenho que obedecer a voz do meu papai, eu tenho que obedecer a voz da minha mamãe, porque se eu desobedecer eu estou lá na roça.
eu estou lascado. É mais ou menos isso que Deus faz com cada um de nós. Uma vez que Ele dá uma ordem, uma vez que Ele dá uma diretriz para nós, o Senhor está nos convocando a nós obedecermos, a nós ouvirmos, a não fazermos vistas grossas ao que aquilo que Deus está nos mostrando é aquilo que Deus está nos encaminhando para a nossa vida atual, porque o próprio Deus, Ele quer o nosso bem, o próprio Deus, Ele não quer o nosso mal, o próprio Deus não quer que a gente sofra, e o próprio Deus quer nos livrar de situações pesarosas, como nessa palavra, a fuga para o Egito. Quando nós meditamos, o versículo 13 indica o contexto temporal. Entra em cena, eu havia falado antes, o anjo do Senhor. E em Mateus, como havia falado também, uma explicação, anjo do Senhor. Deveria estar escrito anjo de Deus, mas não, anjo do Senhor. Essa expressão constitui uma figura literária para falar sem mencionar o próprio Deus. Trata-se dentro de um texto que nós acabamos de ler, um recurso utilizado para salvar a absoluta transcendência de Deus, a quem ninguém pode ver e cujo nome não pode ser pronunciado dentro da natureza bíblica daquela realidade ali. E no sonho, o homem, no caso seria José, dorme, e aí Deus trabalha, atua, revela seus sonhos e se dá a conhecer. A mensagem é imperativa, não naquele tempo, não naquela escritura da Bíblia, que ele vai dizer assim: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. É engraçado, mas é como se fosse a nossa caminhada. A gente está tentando ser fiel a Deus, a gente está tentando ser fiel ao Senhor, mas algo quer nos atrasar. Uma aprovação, outra. E se a gente não se colocar pelo caminho da via de oração, olha que nós estamos vivendo na quaresma. Nós estamos vivendo seriamente esta quaresma, aquela questão da fuga das ocasiões, eu vou colocar aqui para o nosso tempo, ocasiões que são facilmente de serem identificadas como pretexto para se afastar do caminho do Senhor. Aquela preguiça que você sente no seu corpo, aquele cansaço que você nunca sentiu no seu corpo, chega o momento da segunda-feira, opa, hoje é o dia do nosso grupo de oração, aí você sente aquela preguiça, aí você sente aquele cansaço, e você vai falar assim: eu acho que eu trabalhei a semana inteira, acho que hoje eu não vou para o grupo não, porque, Deus já falou comigo mesmo, eu vou descansar. Engano seu, eu vou repetir, enganado é você, que não tem a maturação espiritual para entender que por trás, entre aspas, do cansaço que você sente, uma vez Deus está chamando para você: filho, venha beber da minha graça, venha beber do Espírito Santo. Nós jogamos um caminhão de areia em nós mesmos. A cada segunda-feira, a cada Santa Missa, nós vamos vendo o quê? Que o nosso caminhar com Deus vai como que retrocedendo. Ele vai retrocedendo. Você vai como que de uma maneira tão inocente, né? Você, uma segunda-feira só não pega nada. Passa outra segunda-feira, o mesmo pretexto, uma desculpa deslavada, a cada segunda-feira eu estou cansado, a cada segunda-feira eu estou cansada. Quando você vai ver, você já está morto espiritualmente.
é nessas circunstâncias que Deus quer te livrar de uma matança espiritual da tua alma. Eu não digo tanto na palavra, claro, tem associação sim, mas o caminho de Deus, mas o caminho da Sagrada Família não foi fácil. Imagina nós. Eu não posso comparar a minha vida com a vida de vocês, porque cada um tem o seu ritmo de busca, cada um tem seu ritmo de procura, de intimidade e de relacionamento para com Deus. Eu não posso me igualar a um ao outro. Eu preciso estar na presença de Deus para ouvir o que Ele tem para me oferecer de melhor. Quais são as retas, quais são as direções, quais as tomadas de decisão que eu preciso tomar. O que eu não posso ser é um cristão de conveniência. Eu sirvo a Deus segunda-feira, na outra segunda-feira eu vou ficar na minha casinha, eu vou ficar na minha cama. Ah, está chovendo? Eu não vou não, Deus sabe. Peraí, Ele sabe que você não está nem aí nem azul para Deus, a verdade é essa. Você não está nem azul, nem verde, nem amarelo, nem transparente para Deus. A verdade é essa, é preto no branco que eu estou falando, gente. Porque cristão de conveniência não cola, não cola. Ou você é de Deus para você pagar o preço, para você ouvir a Deus, o que Ele tem para te dizer, o que Ele tem para te mostrar e para te caminhar, ou você está aí alienado na segunda-feira. E olha que como que pode não há pessoas que faz do grupo como se fosse missa. Não é assim. Uma coisa é reunião de grupo, outra coisa é o santo sacrifício. O Senhor está chamando hoje para você ir até o santo sacrifício. O caminho do santo sacrifício começa hoje. O teu coração ele precisa se incomodar com isso. Não tem como uma alma aparentemente estar em Deus. A sua alma está no grupo. Passou o domingo, você fica com a família, você toma uma cervejinha, você fica lá no shopping. E o compromisso com Deus? Onde fica? Isso é classificado o quê? Cristão de conveniência. Eu busco o que alimenta minha carne. Eu não alimento mais o meu espírito. Deus está te chamando a alimentar o teu espírito, observando a palavra. Se Deus está pedindo, sai daquela vidinha xoxa, monótona. Se Ele está falando que é para sair, é para você sair. Hoje, o que tem de pessoas que teimam não está nem escrito na Bíblia, está escrito no gibi. Pessoas teimosas, é dinossauro Rex. Vários tipos de dinossauro na igreja que, olha, eu fico até assustado. Mas como assim? Você está na igreja, mas você está desse jeito? Deus não falou nada há 1 bilhão de anos? Você está na igreja. Eu vou só na Santa Missa. Deus falou? Falou, mas não é para mim. Olha isso. O vacilo. O inimigo, o que ele fez com você? Jogou no seu ouvido. Que nada! Deus não falou com você, não. Vamos viver isso. Pessoas que fogem da atração a Deus e se aproximam-se mais aos caminhos do mundo. Irmão e irmã, estou jogando preto no branco. Não dá mais para a gente ser um cristão molinho, molão. É aquele pecadinho que eu cometi. Não interessa. Ele vai se tornando uma bola de neve, crescendo, 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 crescendo. Quando você vai ver, você não sente mais a presença de Deus. Eu tenho menos de 4 minutos, eu creio que seja isso, estou contando mentalmente, que nós precisamos meditar essa passagem aqui.
essa passagem dos 3 momentos que foram ditos, que Maria viveu, que José viveu, que o menino Jesus viveu, eu duvido que um de nós vai ter estrutura para poder viver nos tempos de hoje. Eu duvido muito falar, eu aguento. Aguenta? Tá bom. Experimenta estar diante de uma autoridade para falar, nega teu Deus. Qual a resposta que você vai falar? Sim ou não? É melhor você não responder nem para você passar por constrangimento. Porque naquela época foi mais dolorosa do que essa, é claro. Que mudou tudo. Mas nós temos que nos enquadrar e meditar neste Evangelho. Se é para fugir do Egito, é claro que o Egito, na Bíblia, tem aquela questão de uma terra distante, que há deuses. É claro, para esclarecer, que os santos padres da igreja, Santo Agostinho, no livro Catena Áurea, que São Tomás de Aquino vai dizer, que Jesus precisou fugir não para se ocultar, mas para iluminar aquela nação que precisaria ser evangelizada por ele. O porquê de tudo isso? Santo Agostinho explica na Catena Áurea essa profundidade, aquilo que a igreja nos proporciona ler. Eles fazem uma meditação correta, eles fazem uma meditação precisa. E Santo Agostinho ainda vai dizer, há um sermão da Epifania do Senhor, ele vai dizer, Cristo, lá chegando, devolveu a luz a estes homens que ficavam nas trevas. Cristo foge para ocultar-se, não para ocultar-se, mas para iluminar. Ele ainda continua a dizer, e enquanto perseguia Cristo, Herodes ofereceu ao nosso rei um exército de mártires vestidos de trajes brancos. O que vem a ser isso? A matança dos meninos. Naquela época, como havia falado na pregação, ele queria ser único rei. O coração dele se ensoberbeceu, encheu de inveja. A um dado momento em que a família de Nazaré ouviu a voz de Deus, e Deus falando, é hora de voltar. Por quê? Herodes morreu e Arquelau assumiu o reinado. Olha aí como que Deus faz. Deus vai fazer na sua vida, na tua quaresma. Quais são as ocasiões que você precisa fugir? Ocasiões do materialismo descontrolado. Como nós somos. Claro que ninguém aqui é rico, não vou generalizar, mas em sua maioria, quantos gastamos com coisas que não precisaríamos gastar? Precisamos gastar um pouco mais na presença de Deus. É claro que por meio do trabalho nós precisamos comprar aquilo que nós gostamos. Eu não estou negando isso. Mas eu quero dizer assim, Deus deu um trabalho para você, Deus deu a condição financeira para quê? Para você honrar e santificar no altar do Senhor. Quantos católicos não fazem isso? Agora, quando um católico pede um emprego, aí reclama, está vendo, Senhor? Você me tirou do emprego por quê? Você não fixou o olhar no altar de Deus. O Senhor falava, cuidado com os bens, cuidado com as coisas para tomarem meu lugar. Tomamos? Colocamos os nossos bens como um Deus principal? E não é. Que nesta noite, que nessa reflexão, que nós possamos aprender com a Sagrada Família. Que nós possamos viver essa dor que Nossa Senhora vivenciou. Precisou sair da onde estava para esperar o tempo de tormento abaixar, para esperar o tempo das trevas abaixar,
para assim retornar em paz e continuar a missão. Por isso que eu digo, a nossa missão, o grupo ou geração, vai ter momentos como esse, que vai ter que abaixar a poeira para retomar. Eu vou dizer isso, de uma maneira profética. 2023, estejam atentos aos sinais que Deus deseja fazer a este grupo de geração. E não vai fazer pouco não, vai fazer muito. Vai fazer muito. Deus quer contar com você, com a sua fidelidade. Ele quer contar, mas é preciso obedecer. Quem de fato deseja, fique de pé. Senhor, hoje chama a nossa atenção até, tirando essa lição dessa palavra, a importância de nós sermos obedientes à voz de Deus. Mas você vai se perguntar, Cristiano, Deus sabe tudo? É claro que sabe tudo, porque Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece. A gente está diante de uma situação que a gente não sabe como trabalhar. Deus, Ele te vê, Deus, Ele te conhece. Deus, Ele quer te livrar de coisas que você nunca imaginaria. Deus, Ele está te dando ferramentas para você não cair na fé. Deus te dá ferramentas para você se manter na presença dEle. Deus te dá meios para você ser fiel à palavra dEle. Para ser fiel à palavra dEle, eu preciso ser como Nossa Senhora, que guardava todas as palavras do seu próprio coração. É ouvir, não é apenas ouvir, escutar, que passamos como São José, homem temente a Deus. Aos homens, em geral, que sejamos como São José, obedientes ao chamado de Deus. Nós não podemos protelar mais, nós não podemos questionar, por quê? Por quê? Por quê? Deus sabe, Deus conhece todas as coisas ao seu respeito. E o ministério vai dedicar uma canção. Medite, não apenas nessa reflexão, mas nessa música. Talvez você vai se identificar com alguma coisa. É nessa música que vai ajudar você a fazer entender de tudo o que de fato foi explanado, falado. Abra o seu coração, meu irmão e minha irmã. Vamos ter um momento de oração também. Que você possa entregar o seu coração a Deus e estende os seus braços. Fala para Deus: ó Senhor, quantas vezes eu não tenho ouvido a sua voz, quantas vezes eu tenho passado problemas e eu não recorri a você. Eu fui orgulhoso, eu fui cabeça dura, eu não fui fiel àquilo que o Senhor Deus tinha me dito, e no fim de tudo isso eu me decepcionei. Eu perdi as minhas coisas, eu perdi a fé, eu me afastei do Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, por hoje eu quero ouvir a sua voz, para que eu possa estar na tua presença, para que eu possa, Senhor, estar mais e mais obediente à sua voz. Ó Senhor, quantas vezes eu não me santifiquei, quantas vezes, Senhor, eu não busquei a santidade em te ouvir, quantas vezes, Senhor, eu não tive o temor a Deus. O Senhor falava: não vai por aqui, e eu fui. Peço-te, Senhor, perdão por quantas e quantas vezes que eu fui um servo negligente, que o Senhor já me deu até a resposta, mas eu continuo teimoso, eu continuo teimosa. Eu começo a me decepcionar e até mesmo culpar você. Perdão, Senhor, por inúmeras vezes que eu não fui leal com você. Perdão, Senhor, por muitas vezes em que eu culpava tanto você
que eu estava como que um dono da minha razão. Peça perdão para o Senhor. Por quantas vezes você tem se questionado, mas por que esses 38 dias de pandemia eu perdi tudo? Eu perdi o meu financeiro, eu perdi alguém da minha família, eu estou sem chão, eu estou doente. O que aconteceu comigo? Muitas vezes, irmão e irmã, Deus até falou com você, mas nós não ouvimos. O segredo para você ser feliz, o segredo para você viver bem a quaresma, é ouvir a Deus, é ouvir o que Ele te pede, ouvir e não questionar. Deus, Ele prepara o teu coração, não importa a situação que você esteja. Deus, Ele quer guardar você. Deus, Ele quer proteger você. Mas, cristiano, não sei esperar. Espera o tempo oportuno, da poeira abaixar, da provação abaixar. É a cruz que você está vivendo, seja fiel à cruz que você está vivendo na quaresma. Você tem uma pessoa que tem vícios, persevere, reze. Tem uma pessoa que está com problema de alcoolismo aqui, persevere. O seu filho ou sua filha não vem para a igreja nem por decreto, persevere, reze. E o Ministério de Música pode cantar essa canção. Singela, doce, pura Maria de José. Maria de José, Mãe terna e escolhida, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé, sejamos como ela. és mãe leal da fé. O seu nome é Maria. Seu nome é Maria de Deus, Maria de Deus, Maria Santa e Fiel. Vamos cantar? Maria Santa e Fiel. Ensina a cada um de nós a sermos como teu escolhido. Ensina-nos a viver como escolhido. Olhos voltados para o Senhor e para o céu. Olhos voltados para o céu. E por Ele construir a nova vida. Mãe da Ela que é muito obediência, da graça e do amor. Da graça e do amor. Que os homens, que nós possamos nos encontrarmos com ela. Que os homens se encontrem. Filho desta dor. O filho dessa dor. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Maria de Deus. De Deus. Com seu coração agradecido por essa palavra, vamos cantar. Maria Santa e Fiel. Maria Santa e Fiel. Ensina-nos a viver como teus filhos escolhidos. Ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados todos para o céu. Olhos voltados para o céu. Que por Ele construir a nossa vida. Maria Santa e Fiel, vamos cantar. Maria Santa e Fiel. Ensina-nos, mãe, como teu escolhido, Deus. Ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos
para o céu.